Muito boa noite para você. Está começando a partir de agora o Boa Noite Notícias, trazendo as principais informações de Janaúba e de toda a região para você. Vamos começar falando um pouco sobre tecnologia, como a tecnologia tem ajudado na saúde. A nossa repórter Elizabeth foi conhecer um aparelho novo que tem trazido bastante benefício para a população. Confere. Quais tipos de cirurgias de retina de alta complexidade agora podem ser realizadas na unidade? As cirurgias de alta complexidade, que vão passar a ser realizadas aqui no Hospital de Olhos de Janaúba, são as cirurgias de descolamento de retina, hemorragias intraoculares, retirada de corpo estranho intraocular, complicações de cirurgia de catarata. Basicamente essas aí são as mais comuns. Às vezes pode ter outros tipos de patologia, mas são mais raras. Mas basicamente são essas 4 patologias. Qual a importância do Constellation para esses procedimentos e como ele diferencia o atendimento oferecido? As cirurgias de retina de alta complexidade só conseguem ser realizadas com esse aparelho chamado de vitreófago, com o nome comercial chamado de Constellation. Sem essa tecnologia, a gente não consegue abordar o fundo do olho e, consequentemente, realizar esses procedimentos. Quais benefícios diretos os pacientes da região terão com a possibilidade de realizar essas cirurgias sem precisar se deslocar para outras cidades? A gente, com essa nova tecnologia, a gente vai conseguir ofertar esse serviço para as cidades da nossa microrregião, que é a microrregião da Serra Geral. Então, com isso, os pacientes não vão precisar mais se deslocar a Montes Claros ou Belo Horizonte para estar realizando esse tipo de procedimento. Isso gera uma comodidade muito grande para os nossos pacientes, além de custo, tanto financeiro quanto de tempo. O que diferencia essa unidade em termos de tecnologia e expertise médica em comparação com outras da região? O que diferencia o nosso serviço é que a gente consegue ofertar tecnologia de ponta em todas as áreas. A gente está investindo continuamente em aparelhos novos, em educação continuada, em congressos. E com a chegada desse novo equipamento, agora a gente consegue ofertar todos os serviços de oftalmologia. Por exemplo, plástica ocular, estrabismo, retina clínica, retina cirúrgica, catarata, cirurgia refrativa e glaucoma. Então, a gente consegue hoje ofertar todas as áreas da oftalmologia com alto padrão tecnológico e uma equipe médica bem treinada. Existe algum plano futuro para continuar ampliando os serviços e tratamentos oferecidos aos pacientes? Com certeza, né? O sonho de consumo nosso é trazer para Janaúba o transplante de córnea. Ainda a gente não conseguiu, mas a gente vislumbra no futuro trazer o transplante de córnea também aqui para o nosso serviço. Muito obrigada, doutor Renato Alves. É muito importante, né, a população saber cada vez mais sobre esses aparelhos tecnológicos que vêm para somar e para salvar vidas. Muito obrigada, Elizabeth, também pela matéria. Vamos de fatos rápidos, mais informações chegando para você. Então acompanhe comigo. O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais está com inscrições abertas até 31 de outubro para mais de 1.000 vagas em cursos técnicos gratuitos integrados ao ensino médio. As vagas são para as unidades de Almanara, Diamantina, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha e Teófilo Otoni. Os cursos são presenciais com duração de 3 anos, nos períodos da manhã e da tarde. A seleção será por prova, marcada para 30 de novembro, das 9 horas às 12 horas.
Para se inscrever, é necessário CPF e e-mail pessoal. O formulário está disponível online. Entre os cursos ofertados estão informática, agropecuária, química, edificações, teatro, sistema de energia renovável e gestão empreendedora, entre outros. O custo da cesta básica caiu 22 das 27 capitais brasileiras no mês de setembro, segundo o levantamento divulgado pela Conab e pelo DIEESE. Os principais responsáveis pela queda nos preços foram tomate, arroz, batata e café em pó. As maiores reduções ocorreram em Fortaleza, Palmas, Rio Branco. Para a Conab, os dados refletem o efeito das políticas públicas de abastecimento e apoio à produção de alimentos. Em setembro, os menores valores da cesta foram registrados em Aracaju, R$ 552,65 e em Maceió, R$ 593,17. Já o maior custo foi em São Paulo, de R$ 842,26. No trimestre, entre julho e setembro, os preços caíram em 25 capitais. Destaque para Fortaleza, com queda de quase 9%. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou em primeiro turno o projeto que autoriza a federalização da Minas Gerais Participações, que possui ações de empresas como CEMIG, Copasa e Gerdau. A proposta do governador Romeu Zema faz parte do PROPAG, programa federal que permite parcelar em até 30 anos as dívidas dos estados com a União. Minas Gerais deve cerca de 170 bilhões de reais. O texto foi aprovado por 53 votos a 1 e ainda precisa passar por segundo turno. Uma emenda da deputada Beatriz Cerqueira, do PT, foi rejeitada. A medida busca reduzir os juros da dívida estadual e substituir a antiga proposta de transferir à empresa mineira de comunicação. O prazo para a adesão ao PROPAG foi prorrogado até dezembro de 2026. Moradores de bairros como Vilagem do Lago, Recanto das Águas e Novo América, em Montes Claros, denunciam a falta constante de médicos nas unidades básicas de saúde e a demora para exames e consultas. Segundo relatos, nem mesmo agentes comunitários têm feito visitas, prejudicando principalmente crianças e pacientes com doenças crônicas. A situação foi criticada pelo vereador Ailton do Vilage, que usou a tribuna da Câmara para cobrar soluções e afirmou que a saúde pública da cidade vive em uma crise. Ele também destacou a dificuldade de acesso às novas unidades básicas de saúde construídas em locais afastados e sem infraestrutura adequada. O MG-APP, aplicativo oficial do governo de Minas, atingiu a marca de 7 milhões de usuários cadastrados e já realizou mais de 7,6 milhões de agendamentos de serviços em 2025. Desenvolvido pelo governo de Minas e coordenado pela Secretaria de Planejamento e Gestão, o app oferece mais de 200 serviços públicos, como emissão da Carteira de Identidade Nacional, consulta ao boletim escolar e acionamento de emergência. O diretor da Secretaria de Planejamento e Gestão, Damião Rocha, destaca que o MG-APP garante segurança, rapidez e transparência no atendimento ao cidadão. O aplicativo está disponível gratuitamente no Google Play e no App Store. Mais informações já, logo após o intervalo. Voltamos já.
Estou buscando um pouquinho do sol aqui, num dia de frio gostoso nesse sul de Minas. Eu estou em Poços de Caldas, gente. Cidade muito querida, que é referência no turismo da nossa Minas Gerais. Poços de Caldas, na divisa com São Paulo, são quase 180 mil habitantes, boa parte descendentes de italianos que vieram para cá com a cultura do café, agora com a cultura do vinho, que se tornou também uma referência em toda essa região e uma das cidades mais organizadas e bonitas da nossa Minas Gerais. Só agradecer pela presença do senador, né, que vem em mais um compromisso em Poços de Caldas trazendo novidade, né? A Santa Casa, que é o nosso hospital regional, a nossa região aqui, ela não tem hospital regional, então a Santa Casa é responsável pelo atendimento de grande parte da nossa região e hoje a gente muito feliz, né, de receber essa novidade, de investimento em equipamento para a Santa Casa. A gente fica muito feliz por isso, só tenho a agradecer ao nosso senador por um compromisso assumido com a gente antes mesmo de eu tomar posse, ele assumiu esse compromisso e hoje está se tornando realidade. O prefeito Paulo Ney me procurou pedindo ajuda para que a gente pudesse melhorar a alta complexidade, ou seja, os atendimentos, o gargalo nos exames aqui na região. E é esse o objetivo da minha visita que trago hoje. Nós estamos aqui na Santa Casa de Poços de Caldas, referência em qualidade de administração, em atendimento, em crescimento e organização. Nós vamos entregar aqui um equipamento novinho de ressonância. O dinheiro são 6 milhões de reais praticamente, já estão reservados. Não é uma promessa de político, não. 6 milhões de reais reservados para que a gente possa fazer o investimento e, como eu disse, atender mais de 100 cidades em todo esse entorno e fortalecimento do SUS. Queria, em nome da Santa Casa de Poços de Caldas, agradecer enormemente ao senador Carlos Viana por trazer para a nossa cidade e, portanto, para toda a região, micro-região de Poços de Caldas, essa importante doação de um aparelho de ressonância magnética. Muito obrigado, senador. Fui recebido de uma maneira muito especial por toda a direção. Quero agradecer a cada um, desde o provedor, a todos os médicos, os técnicos de enfermagem, pelo carinho e pela confiança. É o nosso trabalho como senador sendo levado para todas as regiões de Minas Gerais. Queria agradecer imensamente ao senador, né, Carlos Viana, que veio aqui trazer essa feliz notícia desse equipamento que está sendo destinado à Santa Casa de Poços de Caldas e toda a região. Esse equipamento ele não vai ser utilizado apenas para os pacientes e a população de Poços de Caldas, e sim para toda a nossa região do sul de Minas, onde que não temos um equipamento como uma ressonância magnética exclusiva para o SUS. Pois bem, gente, em Poços de Caldas, mais uma parte do nosso trabalho por toda Minas Gerais como senador. Transparência, compromisso, resultados. Minas tem senador. Minas tem senador. Olá, me diz como é que é. Olá, é nessa que dá pé. Eu vou. Estamos de volta com Boa Noite Notícias e agora vamos falar um pouco sobre um caso, um fato que aconteceu no último final de semana, de um afogamento na barragem Bico da Pedra, na região de Porteirinha e Janaúba. Nós conversamos com o tenente do Corpo de Bombeiros, ele falou um pouquinho para a gente sobre o caso e também deu dicas a respeito de afogamento. Então é importante prestar bastante atenção nessa matéria que está chegando agora. Como foi o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros nessa ocorrência? Bem, o Corpo de Bombeiros foi acionado ainda no sábado, por volta das 11 da manhã, em virtude desse acidente que ocorreu com esse rapaz, que, segundo o relato de testemunhas, estava em um barco e pulou na água para
se refrescar, né? Para tomar um banho, dar um mergulho. Logo após pular na água, ele reclamou de cãibras e veio a submergir, não sendo mais visto. Então submergiu e aí o pessoal não deu conta de encontrá-lo, ligou o 93 acionando o Corpo de Bombeiros. Quais os principais riscos que os banhistas enfrentam na barragem do Bico Tapeba? Na verdade, o principal risco que a gente entende, né, é que a barragem ela é transitória. Em determinados períodos do ano ela desce um pouco, então ela tem a incidência ali de crescimento de vegetação, então tem mato, árvores, e a gente não tem a noção exata da profundidade daquele local ali onde a gente está passando sobre a água, né? Então o desconhecimento do local, desconhecimento da profundidade, é um fator de risco muito importante que não pode ser negligenciado. Um outro fator que a gente também colocaria na balança como muito importante é o condicionamento físico. O condicionamento físico ele é muito importante, ele é muito necessário, né? E a gente pede insistentemente que as pessoas não subestimem a sua capacidade natatória. Utilizem o colete salva-vidas e não negligenciem aí esse princípio de segurança, porque ele pode salvar vidas. Uma outra situação também que a gente traz é a condição de nós estarmos em temperaturas muito quentes e às vezes a água pode estar um pouco fria. Então esse choque térmico, quando a pessoa pula na água com o corpo quente e a água está fria, pode ocasionar cãibras e essa pessoa pode perder ali a capacidade de se locomover, porque quando você sente cãibras, se você estiver andando, você já tem dificuldade para caminhar, você já precisa parar. Imagina no meio líquido, que não é um meio inicialmente adequado, né, para o ser humano. A pessoa tem que ter uma habilidade natatória e é importante ter esse cuidado. O que o senhor recomenda para evitar tragédias como essa? Então, são muitas as situações, né, que podem ocorrer no meio aquático. Existem as atividades de moto aquática, que as pessoas precisam estar devidamente habilitadas, precisam estar utilizando colete salva-vidas. Nas embarcações, né, é importante também ter a pessoa devidamente habilitada e todos os ocupantes da embarcação, seja lancha, seja um barco, todos estarem utilizando o colete salva-vidas. Se fazer uso de bebida alcoólica, não se arriscar na água, não subestimar a sua capacidade natatória, né? E não se arriscar em locais onde você não conhece a profundidade, onde você não conhece o espaço onde você está utilizando ali. É interessante, é muito bom se refrescar, se divertir, né? Passear com a família, mas os cuidados de segurança não podem ser negligenciados, porque isso aí faz muita diferença, pode ocasionar perda de vidas e a gente não quer que isso aconteça. Bom, os perigos, eles são invisíveis, né? Não importa se a barragem está cheia ou se está na média. O perigo está aí. Então, devemos sempre estar atentos, principalmente nesse choque térmico, né, de temperatura que pode causar cãibras terríveis. Então, fique sempre atento com você e com os seus familiares. Ocorrências policiais com Elizabeth Cardoso. Vamos saber o que está acontecendo não só em Janaúba, mas em toda a região. Ocorrências policiais. O incêndio no Parque Nacional Grande Sertão Veredas, em Chapada Gaúcha, Minas Gerais, foi controlado nesta terça-feira, dia 7. As chamas começaram na última sexta-feira, dia 3, e atingiram uma área de 7.167 hectares, incluindo regiões próximas aos rios Preto e Carinhanha. O combate contou com brigadistas do ICMBio e no Instituto Estadual de Florestas, além do uso de aviões e helicóptero. A equipe segue monitorando o local para evitar novos focos. O parque, que tem mais de 230 mil hectares e abrange municípios de Minas Gerais e da Bahia, permanece fechado para visitação, sem previsão de reabertura. Um homem de 42 anos foi preso em Corinto, Minas Gerais, nesta segunda-feira, dia 6, após ser flagrado em alta velocidade por um radar na BR-135. Ao ser abordado, ele contou que viajava de Guarulhos, São Paulo, para Jequié, Bahia. Durante consulta, a Polícia Militar Rodoviária descobriu que o veículo tinha uma queixa de furto registrada em São Paulo desde agosto.
O suspeito alegou que o carro, em nome da esposa, foi furtado, mas que um conhecido indicou onde estaria e, com chave e reserva, ele o recuperou por conta própria. Mesmo assim, um homem foi preso em flagrante por receptação e levado para a delegacia da Polícia Civil. O carro foi apreendido. Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira, dia 6, após provocar um incêndio no Parque Estadual da Lapa Grande, em Montes Claros. Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes já combatiam outros focos na região da trilha do contrarrelógio quando perceberam uma nova frente de fogo próxima à Cachoeira do Guiné. O suspeito confessou ter iniciado o fogo ao tentar limpar um terreno próximo, mas as chamas se alastraram por conta do vento forte e da baixa umidade. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil. O uso do fogo para a limpeza de áreas é proibida sem autorização dos órgãos ambientais e pode causar grandes danos. A Polícia Militar encontrou na madrugada desta terça-feira, dia 7, 2 corpos em chamas em uma área da mata num bairro residencial Montes Claros. As vítimas, um homem e uma mulher, tinham entre 20 e 25 anos, apresentavam ferimentos no rosto e estavam parcialmente carbonizadas. Moradores relataram ter ouvido gritos de socorro e vieram 3 homens em uma moto perseguindo uma pessoa antes do crime. Um pedaço de madeira com sangue foi apreendido no local. A Polícia Civil investiga o caso como duplo homicídio, com suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. As identidades das vítimas ainda não foram confirmadas e dependerão de exames de DNA dos dois. Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira, dia 6, em Montes Claros, após ser condenado por um roubo cometido há 16 anos. O crime aconteceu em Francisco Sá no dia 8 de setembro de 2009. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça em 15 de agosto deste ano. Após investigações, o homem foi localizado e preso no bairro Tancredo Neves, onde morava. Ele foi levado para o sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre o crime. Ocorrências policiais. Muito obrigada, Liz. E agora vamos para um breve intervalo. Eu volto já. No próximo bloco, vamos falar sobre o clima e também como podemos nos alimentar, nos hidratar melhor com esse calorzão. Não saia daí. Ele é de Minas, ele briga por Minas e por toda Minas Gerais. Quase 20 milhões de reais para investimentos na saúde no sul de Minas. Isso mesmo, Minas tem senador. Nós começamos por uma UTI pediátrica em Varginha. 20 leitos que resolveu um problema seríssimo. Mães que precisavam viajar muitas vezes 300 quilômetros para que uma criança pudesse ter um atendimento. Olha que beleza essas imagens que vocês estão vendo. Uma UTI pediátrica novinha em Varginha que nós ajudamos a fazer. Também vamos entregar para o consórcio de Lavras uma ressonância magnética. Quase 5 milhões e meio de reais em investimentos. Em Poços de Caldas, visita que fiz a Santa Casa. Vamos investir quase 6 milhões de reais em um novo centro de imagens para atender mais 100 cidades do entorno de Poços de Caldas e ajudar a população na alta complexidade. É impressionante, se somarmos Lavras e Poços de Caldas, são quase 200 municípios que serão beneficiados.
Olha, estamos aqui num evento importantíssimo em Muzambinho, com a presença do senador Carlos Viana, diversos prefeitos, diversos secretários de saúde e a comunidade muzambiense toda aqui para receber o senador Carlos Viana. Especificamente para Muzambinho e também para a região, nós estamos solicitando do senador um centro de diagnóstico e imagem, tomografia, ressonância, raio-x, para atender todas as mais de 50 cidades que compõem o consórcio da Cislagos. E a gente tem de agradecer muito ao senador, que nos atende sempre prontamente, não é a primeira vez que nos atende, e a gente quer estar sempre junto com ele, porque ele é de Minas, ele briga por Minas e por toda Minas Gerais. Agora, visita sensacional em Muzambinho. O mesmo pedido, filas longas para exames, demora no atendimento à população. Muzambinho, pelo consórcio do Cislagos, eles querem um centro novo de imagens, mais 11 milhões de investimentos que nós faremos ao longo desse ano e do próximo ano, para que a cidade possa atender com muito respeito e dignidade a todas as pessoas. Solicitando ao senador Carlos Viana equipamentos de imagem, né, para que a gente possa ter aqui no município de Muzambinho um polo dos Cislagos para realizar exames de apoio diagnóstico, atendendo assim a toda a população sul e sudoeste de Minas Gerais. E gostaria de agradecer a presença, né, do senador Carlos Viana nessa noite aqui conosco no município de Muzambinho. É isso. Em Minas, cada região tem uma demanda. O sul de Minas precisa resolver o problema da saúde. População envelhecendo, o produtor rural muitas vezes com consequências graves de um trabalho muito pesado, e é minha obrigação como senador ajudar cada uma das regiões em Minas Gerais. Muito feliz de estar aqui hoje com a presença do nosso senador Carlos Viana. O senador não é um senador só das redes sociais de falar, é um senador que realiza. Está aqui hoje trazendo mais uma possibilidade de parceria ampla com a nossa região, através do consórcio Cislagos, trazer para cá atendimento para toda a região na parte de saúde. E saúde é prioridade para todos os municípios. E o senador, um grande parceiro do municipalismo, dos prefeitos, porque sabe que é nas prefeituras e nas cidades que as coisas acontecem. É isso aí, gente. Quase 20 milhões investidos na saúde só no sul de Minas Gerais. Transparência, responsabilidade, resultados. Minas tem senador. Minas tem senador. Imagine uma linha de 10 metros representando o total de água na Terra. Deste total, apenas 1 milímetro simboliza a água doce encontrada em rios, lagos e na atmosfera, de fácil acesso e própria para o consumo humano. O pouco que ainda resta é poluído e desperdiçado pelo homem. Pense nisso. Estamos de volta trazendo mais informações para você, inclusive agora vamos falar sobre o clima. Esse calor que se instalou não só em Janaúba, mas em boa parte das cidades do nosso estado. Inclusive hoje, quarta-feira, a temperatura máxima chegou a 36 graus. E se hidratar, ficou impossível, né? Sempre com um copo de água à mão, um suco, uma água de coco. Mas o importante é sempre estar hidratado. E a nutricionista, a doutora Fabiana Sarmento, vem trazendo dicas importantes sobre a hidratação e também a alimentação nesse período de calor. Acompanhe comigo. Nos dias mais quentes, manter o corpo hidratado é essencial, mas engana-se quem pensa que só a água é responsável por isso. A água é essencial, mas não é a única importante para manter o nosso corpo hidratado. Hoje a gente vai conversar um pouco com Fabiana Sarmento, nutricionista, que fala um pouco para a gente como outros alimentos e bebidas também ajudam o nosso corpo a se manter hidratado e com energia.
Nos dias quentes, fadiga, tontura e sede intensa são sinais de que o corpo precisa de atenção. Mas além da água, líquidos naturais e alimentos frescos ajudam a manter a hidratação. Os sinais de desidratação são bastante comuns. Quando a gente percebe a pele mais ressecada, mais fadiga, tontura, baixa a pressão, altera a pressão arterial, às vezes uma dor de cabeça e aquela vontade intensa de tomar água, é sinais de desidratação. E ela ainda nos mostra como evitar hábitos comuns que comprometem a hidratação, incluindo alimentos industrializados e bebidas açucaradas. A água é de extrema importância, mas nós podemos também aditivar essa água, como água saborizada, com alimentos naturais, um hortelã, um abacaxi, uma fruta. E também inclui chás, que ajuda no processo de desinflamar, tirar a retenção de líquido, e chás, frutas, uma água de coco, a melancia, um melão, e buscar mais alimentos também naturais e fazer o movimento, né, a atividade física, diminuir os alimentos industrializados, como os energéticos, bebidas açucaradas, sorvetes, esses alimentos ultraprocessados que vai reter o líquido no organismo e ainda aumenta o uso, né, do açúcares. Então a gente tem que ter muito cuidado, manter uma boa hidratação diária e ter esse cuidado com o corpo. O que eu estou alimentando, o que eu estou bebendo, o alimento que eu estou consumindo ou a bebida que eu estou consumindo, se ela vai hidratar o meu corpo, ajudar a desinflamar esse organismo, ou ela vai reter e causar inchaço e vários outros problemas de saúde. Com escolhas simples e naturais, é possível hidratar o corpo e ainda manter a energia ao longo do dia. Os alimentos mais comuns que as pessoas têm livre acesso, às vezes é o refrigerante, os energéticos, bebidas açucaradas, suco de caixinha, um sorvete na época de calor. Então a pessoa acha que ela está consumindo um alimento que está tudo bem. Esses alimentos, eles não são saudáveis, eles vão reter o líquido. E o que a gente pode fazer? Buscar fazer uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, incluir vegetais, frutas, uma hidratação além da água, uma água de coco, um suco natural, uma fruta, e fugir dos industrializados. Frutas, verduras e líquidos naturais ajudam a manter a hidratação, a saúde e a energia, principalmente nos dias de calor intenso. Fiquem atentos à hidratação, prefira alimentos frescos e líquidos naturais e aproveite o calor com disposição e bem-estar. Extremamente importante nesse calor, nessa mudança climática constante que nós estamos vivendo, estarmos sempre aí, com um copo de água ou com a nossa garrafinha cheia todo dia, né? E durante o dia inteiro aí, sempre se hidratando. Muito obrigada, Fabiana, seja muito bem-vinda e volte sempre aqui no Boa Noite Notícias. Vamos saber como está a temperatura para Janaúba nesse exato momento? Agora, em Janaúba, 29 graus. Umidade relativa do ar, 35%. Vento, 18 quilômetros por hora. Nesta quarta-feira, a mínima pode chegar a 21 graus. A máxima, 35 graus. Para quinta-feira, a mínima 21 e a máxima 34 graus. Por enquanto, céu aberto sem possibilidade de chuva. Mas, segundo a meteorologia, a partir de quarta-feira da semana que vem, pode ocorrer aí algumas pancadas de chuva. É torcer para isso, né? Para amenizar esse calorzão. O nosso Boa Noite Notícias vai chegando ao fim. Muito obrigada pela sua companhia. E se você tiver alguma dúvida, sugestão, crítica ou denúncia, é só adicionar o nosso WhatsApp. O WhatsApp está aqui na tela, só salvar e dar um oi, chamar a nossa equipe e fazer aí as suas denúncias, mandar suas sugestões, suas críticas, sua foto assistindo o Boa Noite Notícias para que a gente possa estar repostando vocês aqui. Muito obrigada pela companhia, pela sua audiência, uma ótima noite de quarta-feira e até amanhã.